Olá, pessoal. Agora, continuando com as nossas aulas sobre hibridação, vamos para a terceira parte do conceito de hibridação de orbitais, onde vamos tratar da hibridação sp3, ok? Bom, então vamos iniciar com o elemento químico nitrogênio, que possui 7 elétrons, e na sua distribuição S2, 2s2, 2p3, eu vou dar destaque aqui para a última camada, que é a 2s2, 2p3. Então, a distribuição ficaria dessa forma, segundo a regra de Rand, né? Bem, do jeito que está aqui, nitrogênio faz, portanto, 3 ligações. É possível ele fazer 3 ligações, né? Da forma como está aqui. Porém, essas 3 ligações, elas dariam um formato com angulação de 90 graus, né? Já que o orbital P, os 3 orbitais P estão distribuídos dessa forma. Mas não é isso que se verifica na molécula de nitrogênio. Ele não tem ângulo de 90 graus. Então, a forma de explicar que o nitrogênio, que forma uma tripla ligação e que o ângulo não é 90, é hibridando os orbitais, ou seja, misturando os orbitais S com os 3 orbitais P. Quando se mistura, eu formo, então, uma estrutura tetraédrica, porque são 4 orbitais. Observe, em amarelo aí seria o que tem o par de elétrons, né? O que está preenchido, que vai dar o caráter básico, né? Quem tem par de elétrons e pode emprestar par de elétrons tem característica básica. Então, observe a estrutura. A estrutura que foi formada na hibridação é de um tetraedro, né? Tá feito o desenho aí. Mas isso é a hibridação. Só que o par de elétrons aqui em cima, né, ele não fez ligação química, certo? Então, a estrutura não tem essa ligação aí de cima. É par de elétrons livres, ok? Então é importante observar isso, tá? Vamos pegar aqui o elemento químico oxigênio. Ó, o elemento oxigênio é 2p4, né? Se ele é 2p4, então ele tem um elétron a mais. Se ele hibridar, ele vai ficar com 2 orbitais preenchidos, né? E 2 semi-preenchidos. Então, a hibridação sp3, no caso do oxigênio, ficaria com 2 orbitais com par de elétrons já e 2 orbitais com um elétron apenas, permitindo uma ligação covalente do tipo sigma, ok? Bem, a geometria é a mesma, é a mesma do nitrogênio, com a diferença que passa a ter agora 2 pares. Portanto, a geometria que eu estou mostrando aqui é a geometria da hibridação, mas não é o da molécula. Por quê? Porque a molécula, por exemplo, no caso do nitrogênio e do oxigênio, eles não têm todas as ligações formadas, porque o par de elétrons existe. Então, observe o que eu fiz aí, ó. Eu coloquei, tá? O tetraedro, né? Eu só girei o tetraedro para mostrar para vocês como é que ficaria, tá? E observe então a molécula do nitrogênio, né? Seria sem a ligação do par de elétron ali em cima, a geometria piramidal, tá vendo? O oxigênio, a geometria é angular. Então nós não podemos confundir a geometria da hibridação com a geometria da molécula. Por quê? Porque a hibridação mostra a geometria dos híbridos, dos orbitais híbridos. E para sp3, a geometria dos orbitais híbridos é tetraédrica. Muito bem, que é essa pirâmide aí, ok? De base triangular. Mas, se um par de elétrons estiver livre, então a geometria fica piramidal, que é o caso do NH3 no nitrogênio, a amônia. Se
dois pares de elétrons estiverem livre, a geometria fica angular, que é o caso da água. Então, esse desenho que nós estamos mostrando aqui em cima, ó, da água, tá? Tem dois orbitais que estão amarelos aí, ó. Esses em amarelo são os pares de elétrons. Então, a molécula de água tem ângulo de 104,5 graus e a molécula de amônia, o NH3, tem 107 graus, que são angulações muito próximas das angulações do tetraedro. O tetraedro é 109, né? 109 graus e meio, tá certo? Então, no tetraedro, a angulação é muito próxima da geometria piramidal da amônia e da geometria angular da água. Portanto, a teoria da hibridação explica melhor a geometria dessas duas estruturas, desses dois compostos, ok? Vamos pegar aqui agora como exemplo o fósforo. Observe o fósforo, né? Ele tem já 3 camadas. Com isso ele vai ter lá, além do 3s2, 3p3, que é parecido com a distribuição do nitrogênio, né? Só que agora ele tem 3d10, tá? Então guarde essa informação, o fato dele ter o 3d10, não, desculpa, o 3d0, né? Guarde essa informação, o fato dele ter 3d0, que vai servir depois para o próximo vídeo, tá bom? Bem, distribuição então para o fósforo ficaria assim. Vamos hibridar o orbital 3s2 com o orbital 3p3. Ficaria dessa forma a hibridação. 4 orbitais híbridos, formato de um tetraedro, com, obviamente, um par de elétrons que não vai formar ligação. Geometria, nós já sabemos, seria piramidal, tá? É o caso do PCl3. Geometria piramidal, semelhante à do nitrogênio no NH3, ok? Bom, e por fim, vamos colocar aqui o átomo de carbono, porque no átomo de carbono nós temos 3s2, 3p2 na distribuição. Então, quando ele hibridar, ele vai hibridar com os 4 orbitais, possibilitando ligações. Então você vai ter aí, ó, a geometria da molécula igual à geometria do híbrido, que é o tetraedro. É o caso da molécula de, por exemplo, do metano, né, que é o CH4, tá certo? E o ângulo é perfeitamente 109 graus e meio, que é a angulação de um tetraedro, ok? Então, por que a angulação da água e do nitrogênio não dá 109,5 como dá no carbono? É uma pergunta interessante essa, hein? Então vamos ver. Ó, a água é 109,5, 104,5, perdão, e o nitrogênio aqui na amônia é 107, né? Semelhante à do fósforo, que também seria em torno disso a angulação. Enquanto que, no caso do carbono, é 109,5. Observe, então, no caso da molécula de CH4, que é do carbono, que a molécula tem geometria tetraédrica, nós não temos nenhum par de elétrons disponível, certo? Mas acontece par de elétrons disponível no nitrogênio, no fósforo, e 2 pares de elétrons disponível na água. Tá vendo? São esses pares de elétrons aí que força a angulação 109,5 fechar um pouco mais. Então, na amônia, no NH3, o 109,5 fecha para 107, porque tem um par de elétrons e ele força, então, essa angulação. E na água, como são 2 pares, a repulsão desses 2 pares força a angulação para 104,5. Então é por isso que os ângulos não são exatamente 109,5, que deveria ser numa geometria tetraédrica dos híbridos, tá certo? Mas
é muito próximo do tetraédrico. Bom, então aqui estão as diferentes possibilidades de geometria para o híbrido sp3, né? O híbrido tem geometria tetraédrica, né? O híbrido, ó, tá vendo? Ó, eu coloquei aqui essas linhas só para lembrar que o formato do híbrido é tetraédrico, ok? Por exemplo, ó, vamos pegar o CH4, tá aqui, ó, é o tetraedro, né? Então, o híbrido e a molécula no CH4 tem a mesma geometria de um tetraedro. Mas a geometria piramidal, tanto do NH3 como PCl3, a geometria dessas moléculas são piramidais. Mas a hibridação nessas moléculas são tetraédricas. Entenderam? Porque nós temos que considerar que na hibridação faz parte da hibridação também um par de elétrons. A água é a mesma coisa. A geometria da água é angular. Mas o híbrido é tetraédrico. Tá vendo? Ó? Então, porque nós temos que considerar ainda os dois pares de elétrons como parte da hibridação. Então, a hibridação é tetraédrica, mas a geometria é angular na água. Então, hibridação sp3 tem geometria tetraédrica. Mas as moléculas híbridas, né, de hibridação sp3 podem ser tetraédricas, se todas as ligações acontecerem, piramidal, se uma das ligações não acontecer e for apenas um par de elétrons livres, e angular, se não acontecer duas das ligações devido a serem pares de elétrons livres. Ok? Valeu, pessoal. Era isso que nós tínhamos para hoje. Até a próxima.